Existem alguns conjuntos que são muito importantes de serem definidos, principalmente quando a gente está falando aqui no contexto de funções, que são esses três conjuntos aqui: o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função. E é sobre eles que nós vamos estar falando na aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui com o seguinte esquema lá com o diagrama de Venn que a gente já viu nas aulas anteriores aqui. Eu tenho uma função f de um conjunto A em um conjunto B. Então é aquilo, a f é uma relação entre elementos de A e elementos de B, né? Então eu tenho os elementos de A, eu tenho os elementos de B, e a f vai relacionar elementos de A com os elementos de B. Tá, só que aí quando a gente tem esse tipo de situação, nós vamos falar o seguinte, que o conjunto A, o conjunto de onde a f está partindo, de onde a f está tirando os elementos e vai relacionar com o do outro conjunto, esse conjunto aqui da partida, nós vamos chamar de domínio. Então, né, esse aqui a gente tem aqui na outra representação aqui, f de A em B. Quando a gente tem isso aqui, esse conjunto, o primeiro conjunto aqui, o conjunto de partida, é chamado de domínio. Domínio da função f. Que é denotado da seguinte maneira, D de f. Essa é a notação para domínio. Enquanto esse segundo conjunto aqui, o B, o conjunto de chegada, adivinha quem vai ser o nome dele? Esse aqui vai ser exatamente o contradomínio. Contradomínio de f. E a notação dele vai ser CD de f. CDF. Então, quando a gente tem uma função de um conjunto A em um conjunto B, nós utilizamos essa nomenclatura. O conjunto A nós chamamos de domínio da função e o conjunto B de contradomínio da função. Mas notem o seguinte, aqui a gente tem um exemplo aqui dessa funçãozinha aqui de A em B, a função que eu vou dar pela seguinte lei de formação. A f de x é igual a 2x, ou seja, uma função que pega o número que está em A e leva para o dobro do valor desse número lá em B. Então eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, e lá no B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, o que essa função vai fazer? Ela vai levar o 1 no 2, ela vai levar o 2 no 4 e ela vai levar o 3 no 6, certo? Ela leva um valor no dobro dele. Aí, né, a gente viu pela nossa definição aqui anterior, se domínio é o conjunto de partida, o domínio dessa função f nada mais é do que 1, o 2, o 3, o conjunto A. O contradomínio dessa função f é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, o conjunto B, naturalmente. Agora, o que acontece, o que a gente pode observar é o seguinte, quando a gente fala do domínio da função, naturalmente ali no domínio, pela nossa definição do que é função, todo elemento do domínio, a gente vai aplicar a função f em todo elemento do domínio, porque senão não seria uma função, a função precisa sair de todos os pontos ali do seu domínio. Agora, não necessariamente a função vai chegar em todos os pontos do contradomínio. E é o que acontece aqui nesse caso. O contradomínio B, ele tem os elementos 1, 3 e 5, aos quais não chegou nenhuma seta, não chegou nenhum elemento lá vindo de A que parou aqui nesses três elementos de B. Portanto, o contradomínio não diz respeito a todos os elementos que são atingidos pela função f. Mas a gente vai ter a definição de um outro conjunto, que esse sim vai ser exatamente isso, todos os elementos que são atingidos pela função f a partir de algum elemento do domínio. E esse vai ser a nossa definição de conjunto imagem. Que aqui, né, a notação para esse conjunto é assim, im de f, e o conjunto imagem vai ser quem? O conjunto de todo y pertencente ao contradomínio de f, tal que y é igual a f de x para algum x de onde? Pertencente ao domínio de f. Então, se existe algum elemento ali no contradomínio de f que ele é a imagem de algum elemento lá do domínio, ou seja, ele é f de x para algum x pertencente ao domínio, então a gente vai falar que esse elemento está na imagem de f, no conjunto imagem de f.
E é justamente isso que a gente estava discutindo. Se o B aqui, o contradomínio, não tem necessariamente todos os pontos nos quais tem uma setinha chegando, o conjunto imagem vai ser definido justamente como o conjunto dos pontos que tem uma setinha chegando neles. Então aqui, se a gente pegar nesse exemplo, quem seria a imagem de F? A imagem de F seria os números 2, o conjunto de 2, 4 e 6. Então, quando a gente quer falar exatamente do conjunto dos pontos que são atingidos pela função f, a gente está falando do conjunto imagem. E que aqui vale a gente ressaltar o seguinte: a imagem, o conjunto imagem de uma função é sempre subconjunto do contradomínio dessa função. Vai ser igual? Não necessariamente, que nem a gente viu aqui um caso que não é igual, mas também poderia ser igual. A gente poderia, se a gente pegasse aqui o B fosse na verdade o conjunto formado apenas pelos números 2, 4 e 6, aí o contradomínio ia coincidir exatamente com a imagem da função. Mas isso pode acontecer, pode não acontecer. Certo? Então, esses três conjuntos, essas três definições de conjuntos, elas sempre acompanham a nossa discussão sobre funções. Sempre que a gente tem função, a gente vai falar sobre o domínio dessa função, o contradomínio dessa função e o conjunto imagem dessa função. Então, guarda esses nomes, guarda a notação de cada um deles e guarda o que significa cada um desses conjuntos. Agora, a gente ainda tem um detalhe interessante quando a gente fala sobre o domínio de uma função, principalmente quando a gente fala de maneira geral assim de funções reais, porque quando a gente fala de uma função f, a gente fala a função f de x com x real, né? Geralmente a gente fala assim, uma função real. Entende-se, quando a gente não especifica qual é o domínio de uma função real, a gente está assumindo que o domínio é a reta real inteira, são todos os números reais. Mas o que acontece? De vez em quando, nós podemos ter algumas expressões de f que não admitem os reais, todos os números reais dentro de seu domínio. O que eu quero dizer com isso? Vamos entender com alguns exemplos. Eu poderia ter aqui um primeiro caso, por exemplo, uma função f que faz o seguinte: ela pega um número real x e ela leva em 4x mais 7, digamos. Se a gente pensar, se eu não disser nada para você sobre o domínio dessa função, o domínio você pode assumir que é o conjunto dos números reais. Por quê? Porque essa função 4x vezes mais 7, ela está bem definida para todo número real. Todo número real eu consigo pegar esse número, multiplicar por 4 e somar 7. Eu consigo fazer isso para qualquer número real sem nenhum problema. Então essa função está definida para todos os reais. O conjunto domínio dessa função são os reais. Agora, se eu pegasse essa outra função aqui, f de x igual a 1 sobre x, aí a gente vai encontrar um problema. Sabe qual que é o problema aqui? 1 sobre x é uma função que não está definida para todo x real. De fato, se a gente tomar x igual a 0, a gente não vai saber fazer essa conta, porque a gente não sabe fazer divisão por 0. Então, quando a gente for pensar quem que é o domínio dessa função, o domínio dessa função, na verdade, é o conjunto dos números reais menos o zero, que a gente aprendeu lá nas aulas de conjunto, que isso aqui tem uma outra notação, R asterisco. Então, para essa função específica, o domínio dessa função não pode mais ser a reta inteira. Eu preciso tirar alguns pontos ali de dentro para eu conseguir calcular essa função. E ainda um outro exemplo, se eu pegar aqui f de x igual a raiz de 7 menos 2x. O que acontece nesse caso aqui? Para essa função estar definida nos reais, eu preciso garantir que 7 menos 2x é maior do que zero. 7 menos 2x é maior ou igual que zero. Porque se esse número aqui dentro da raiz for negativo, a gente não sabe uma solução real para esse tipo de problema. Então, a gente precisa ter que o x tem que ser menor ou igual que 7 meios. Portanto, o domínio dessa função f aqui, ele vai ser o conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual que 7 meios. Que lá na aula de intervalos reais a gente aprendeu uma outra notação para isso, que é o seguinte:
é essa aqui, um intervalo aberto no menos infinito e fechado no 7/2. Certo, né? Que isso indica que são todos os números de 7/2 para trás ali. Então esse seria o domínio dessa função. Qualquer valor ali que está acima de 7/2, eu não vou saber calcular essa função. Então a gente às vezes tem que tomar esses cuidados, que quando a gente fala do domínio de uma função real, às vezes a gente precisa excluir alguns pontos, ou às vezes excluir até mesmo intervalos de valores reais, porque a gente não consegue calcular essa função nesses valores reais específicos. Tá bom? Na aula de amanhã, que vai ser uma aula de exercícios, a gente vai fazer inclusive alguns exercícios para aplicar esse negócio aqui de domínio de função, o quanto que a gente precisa excluir alguns pedaços da reta para a nossa função estar bem definida. Certo? Então é isso que a gente tinha um pouquinho para falar aqui, para conhecer sobre esses três conjuntos importantes no contexto de funções, que é o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função. Não perca a próxima aula, que na próxima aula a gente vai fazer exercícios para aplicar tudo isso que a gente está estudando aqui no comecinho dos nossos estudos sobre funções. Certo? Espero você então na próxima aula. Tchau, tchau.